Olá, eu sou o Duda Teixeira e esse é o 6º episódio do podcast Latitude. Toda terça-feira, sempre às 9 da noite, nós vamos estar aqui comentando e discutindo as principais notícias do mundo e também da diplomacia brasileira. Esse é um programa que a gente vai discutir 3 temas. O primeiro é o Papa, o segundo é a cripto FTX e o terceiro é a bagunça no Twitter. Para falar sobre esses assuntos todos, a gente tem aqui o Rogério Ortega, jornalista do Antagonista, é quem também assina a coluna do Rui Goiaba na Cruzoé, criador do bordão do Latitude. Então, Ortega, por favor. Vamos lá, Latitude, um podcast para situar você no mundo. E temos aqui o Rodrigo Natali, que já esteve com a gente num outro programa também, e é o diretor de estratégia da INVI. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Bem-vindo, Rodrigo. Eu ia fazer um comentário com o Duda. Inicialmente a pauta do podcast era ser uma coisa mais tech, né? Mais cripto, FTX, FTX e a bagunça do Elon Musk no Twitter. Mas aí nós concluímos que o Papa também é pop, né? E resolvemos... O Papa, inclusive, fez aniversário agora no dia 17. E nós vamos dedicar o primeiro bloco do Latitude a ele, provavelmente falando mal dele, né, Duda? Bom, então, parabéns, Papa Francisco, parabéns. Com atraso. Parabéns. Mas aqui, enfim, a democracia a gente fala que, né, o que a gente apura e vamos nessa. Pois né? é. Bom, o Papa, a notícia, além do aniversário, é que ele deu uma entrevista a um jornal espanhol, que é o ABC. Essa entrevista saiu no domingo, dia 18, e a entrevista, é um jornal conservador, né, monárquico, muito católico, então tem um correspondente do ABC no Vaticano, e o Papa fala ali que ele está dando a entrevista, mas que ele não está se metendo em política. É uma das coisas interessantes que ele fala ali, né? Ele fala, só vou contar as coisas como aconteceram. E a gente sabe, enfim, já temos aí o histórico desse Papa, ele assumiu em 2013. 2013, isso. Com a renúncia do Bento XVI. Que é um Papa que se sente sempre muito à vontade, né? Não tem empecilho algum para se meter na política, e ele fez isso também nessa entrevista aí para o ABC. Pouco depois de dizer que não se meteria. Bom, vamos lembrar, esse é o Papa que em 2016 ele fala que os comunistas é que pensam como os cristãos. Então ele sempre vai se aproximar muito mais dos governantes de esquerda. Então ele recebe lá no Vaticano Raul Castro, o ditador, né, na época que ele era o ditador mesmo de Cuba. Depois ele vai dizer que ele tem uma relação humana com Raul Castro. Então, apesar do Raul Castro não ser católico, né, mas o Raul Castro ele sai dessa reunião e fala, olha, se o Papa continuar falando essas coisas, tipo, agradando ele desse jeito, né, tratando ele tão bem, ele vai até voltar para a igreja e voltar a rezar, né? Porque E, enfim, também recebeu o Lula, a Cristina Kirchner Só um parêntese, com quem ele vivia as rusgas quando era arcebispo de Buenos Aires, né? Na época em que ele ainda atendia por Jorge Mário Bergoglio, ele tinha uma rixa ali com os kirchneristas que, ao que parece, foi bastante ajustada nos últimos anos. Exato. E quando ele recebe no Vaticano, isso é interessante, o Maurício Macri, que é o inimigo da Cristina, ficam 22 minutos o tempo. E quando recebe a Cristina é uma festa, né? Almoça, janta, café, né? São horas ali de conversa e tudo mais. Enfim, apesar da doutrina da igreja ter essa coisa da defesa dos pobres, dos excluídos, dos mais frágeis, ele dá muitos comentários que vão realmente ignoram aí a situação dessas pessoas que a igreja deveria cuidar mais, né? Então, por exemplo, nesse caso do Raul Castro, ele não dá a mínima. Ele vai falar que tem uma relação humana com o Raul Castro 1 ano depois de ter uma bárbara repressão aos protestos contra a ditadura em Cuba, né? São mais de 700 presos, tem adolescente de 14 anos que é preso, alguns vão pegar 30 anos de prisão, você tem mais de 100 torturados. O regime não tem uma relação humana com seus presos políticos, não, né?
e o Papa realmente ignora isso completamente, né? E ele também vai culpar a OTAN pela invasão russa da Ucrânia, né? Então, assim, embora ele, em alguns momentos, ele vai lamentar a situação dos ucranianos, né? Mas vamos lá, vamos colocar a culpa em quem realmente invadiu, que é o Putin, né? Evidente. Então, assim, a hora que ele diz que a OTAN é que é a responsável, meio que está querendo mais ajudando o Putin do que outra coisa. E o que é mais interessante para nós aqui brasileiros são as coisas que ele vai falar sobre o Lula, né? Ele já tinha mandado uma cartinha, né, dizendo ali que ele lamentava algumas coisas, né, do processo do Lula e tudo mais, mas dessa vez o que ele vai dizer? Parece que não houve um procedimento adequado, né, um julgamento adequado. Ele vai dizer um pouco que a mídia meio que conduziu o processo para que o Lula acabasse sendo condenado. Então, o processo de julgamento começou com notícias falsas na mídia, fake news, que criaram uma atmosfera que favoreceu o seu julgamento. Um julgamento, ainda o Papa falando, um julgamento deve ser o mais limpo possível, com tribunais de primeira linha sem nenhum interesse que não seja o de garantir uma justiça limpa. Esse caso do Brasil é histórico, fecha aspas. Enfim, aí é bom lembrar, né? O Lula, isso que o Papa está falando, que a imprensa meio que conduziu, é claro que a imprensa, que esse caso teve uma super cobertura da imprensa, mas o Lula foi acusado, julgado e condenado em 3 instâncias, né? E ele é solto, né? Não porque ele é inocentado, nada disso, mas é porque eles vão considerar o STF de que não era o caso de prender em segunda instância, né, que tinha que esperar o trânsito em julgado e depois que o fórum onde ele foi julgado não era adequado. Então, exato, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não seria competente para, do Sérgio Moro, o juiz federal na época, não seria competente para julgá-la. Mas o Papa não leu essas notícias, né? Ele realmente acha que então a imprensa que conduziu para essa condenação. E fala de fake news, e aí vamos falar de fake news, né? Que quem que realmente fez fake news sobre esse caso do Lula? Foi o próprio PT, né? O PT vai dizer, por exemplo, vai investir dinheiro em anúncio no Google para dizer que o Lula é inocente, né? Que ele foi considerado inocente pelo Papa, né? E o Papa nunca disse isso, né? Que o Lula é inocente. Ele nunca chega a entrar tanto na questão do julgamento, né? Ele fala essas coisas assim, da mídia e tudo mais, mas não que, olha, foi uma injustiça, Lula não é corrupto, nada disso. Mas o PT usou isso, fez fake news. E o PT também, no final da campanha, colocam o Papa falando: peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. E o PT vai colocar isso como se fosse uma campanha para o Lula. Evidente. Só que isso é uma frase geral, né? O Papa não estava tomando partido, né, ao dizer essas coisas que são gerais, né? E aí, um outro tema que entra nessa entrevista é a questão da renúncia, né? Da possível renúncia do Papa. Ele não renunciou ainda, mas ele fala muito disso. Como a gente falou mais cedo, o Papa Francisco assumiu o pontificado em 2013, depois da renúncia do antecessor dele, o Bento XVI, que era uma coisa possível na Igreja Católica, mas que não acontecia havia séculos quando o Bento XVI decidiu renunciar. Está vivo e tem o título de Papa Emérito. Então, o que o Papa Francisco conta nessa entrevista é que desde o início do pontificado dele, ou seja, já há 9 anos, desde 2013, ele deixou essa carta de renúncia por eventual impedimento médico, termos dele, com o Tarcísio Bertone, que na época era o secretário de Estado, uma espécie de primeiro-ministro do Vaticano. Hoje é o cardeal Pietro Parolin, mas na época era o Bertone, e ele deixou essa carta de renúncia por eventual impedimento médico com o Bertone. Aí o Papa fala: não, mas eu entreguei para o Tarcísio, provavelmente o Tarcísio passou para o Parolin, né? Parolin. E, então, enfim, precisa alguém achar essa carta aí, né? Não sei com quem tá. Achem aí.
Mas enfim, essa possível renúncia, ele está falando isso, né? Numa outra entrevista que ele deu para a Univision, ele falou, olha, se eu realmente virar um estorvo, que as pessoas então me aconselhem para que eu tome a decisão correta, né? Ele tem 86 anos, né? E tem tido uma série de problemas físicos, né, Duda? Ele tem um problema no joelho direito, que ele não consegue operar, então ele está sempre com uma bengala, né? E quando é uma distância maior, faz uma viagem, aí ele vai de cadeira de rodas, né? E já teve viagens que ele cancelou, e ele fica muito mal quando isso acontece, então geralmente é quando ele ventila essas ideias aí de renunciar. Eu acho que depois da longa agonia do Papa João Paulo II, que seria sucedido por Bento XVI, os sucessores dele parecem não dispostos a morrer no cargo, que era, né, e João Paulo II ficou muito doente por bastante tempo até falecer e como o Bento XVI recuperou esse precedente da renúncia, parece que agora os subos pontífices estão mais dispostos a usá-lo. Tem uma coisa engraçada que eu queria destacar nessa entrevista. Ele está falando da carta de renúncia, como já dissemos, que ele deixou com o cardeal Bertone, etc. e tal. E nisso os repórteres do ABC perguntam algo do tipo, o senhor queria que isso ficasse conhecido? E o Papa responde, sim, por isso que eu estou dizendo para vocês. Me lembra um pouco aquela sessão da velha revista Mad das respostas cretinas para perguntas imbecis. É evidente, assim, ele está dizendo para os repórteres isso, ele quer que a história da carta de renúncia seja conhecida. É engraçado porque em inglês é snap answers to stupid questions, né? Snap não é exatamente, não é cretina, é tipo uma resposta atravessada. Enfim, lembrei no ato dessa sessão da média. Mas muda um pouquinho a tradição, né? Se eu for comparar, né? Se pegar, por exemplo, todo o calvário do Karol Wojtyla, né? Sim. Assim, todo mundo acompanhou ele ficando doente. Aí você começa a olhar para a igreja como, sabe, com um certo humanismo. E aí se prepara para a troca. Agora vira uma coisa um pouco mais... Seria de fato, em algum momento, se pedir para sair do cargo, perde um pouco, né? Não que eu deseje ver alguém morrendo, né? Mas claro, perde um pouco desse ritual, né? Você quase que precisa de um Papa novo quando o outro Papa se despede, né? Agora já vê uma coisa quase mais burocrática, né? Sim, a igreja está bem, bateu de idade, então Exato. Próximo. Não tem mais aquela graça tão grande de... E a igreja está muito mais sob os holofotes agora do que nos pontificados dos papas anteriores, né? Então, eu imagino que isso entre na equação de alguma maneira também, né? Uma agonia pública do grande líder da Igreja Católica, em que medida não é melhor ou mais conveniente para a própria igreja que haja essa possibilidade de renúncia, a pessoa poder... se não tem mais condições físicas de exercer o papado, poder que a instituição possa escolher seu substituto antes de ele morrer. E é difícil também avaliar, assim, por que a pessoa tomou uma decisão dessa, né, de apoiar alguma coisa que, para quem está de fora é mais bem informado, claramente não é um bom regime. Será que é porque o que chega de notícia para aquele lugar do mundo já é filtrado por uma narrativa melhor, né, como é o caso, por exemplo, do Lula? A gente sabe que para a Europa chegou uma versão da história um pouco diferente, sem dúvida. Ou ele está tão isolado dentro do Vaticano, que já é um país isolado em si, que poucas pessoas são capazes de alterar a visão dele, né? Que a gente vê dois paralelos históricos, assim, né? A nossa visão do Mandela, por exemplo, é muito diferente da visão do sul-africano, né? Mas porque veio através da mídia tradicional. E tem uma história do Christopher Hitchens, que é um autor que eu adoro, que ele escreveu ele escreveu uma matéria sobre a Madre Teresa de Calcutá, né? E ela também, nessa de querer participar até eu acho de um lugar de bondade assim do Fórum Global, né? Ela vai lá e apoia sem querer, né, o ditador da Iugoslávia na época, né? Sem saber que ele estava cometendo as atrocidades que ele estava cometendo. Tenho certeza porque alguém ali fez uma ponte, disse para ela que seria bom, mas no final tenho certeza que ela não achava ela não sabia que o cara era aquilo, né? Então ou é a cabeça também. Duvidoso, né? Tem uma história interessante, já que você lembrou do Hitchens, como todos que o leram sabem, ele era ateu militante, né? Hitchens, total. E ele contou que ele foi chamado pelo Vaticano para ser ouvido no processo de
santificação, se não me engano, o leitor especialista me perdoe se eu não estou usando os termos certos, mas acho que era santificação da Madre Teresa de Calcutá. Ele foi chamado para ouvir como contrário, como uma espécie de promotor ou procurador, digamos, contra a Madre Teresa de Calcutá. Ele saiu elogiando o profissionalismo do Vaticano em ouvir o outro lado, nesse caso. Interessante. Agora, deixa eu lembrar que essa visão que o Papa Francisco tem hoje também tem um histórico, né, na experiência que ele teve na Argentina. De ser próximo do peronismo, adepto também de uma coisa que tem lá, teologia do povo, que é uma coisa meio parecida com teologia da libertação, e que tem essa ideia um pouco de que o povo, né, aquilo que eles veem como o povo que são os pobres, né, nunca os ricos, né, enfim, que são as pessoas virtuosas, né, e nunca os mais ricos e tal do mais. E aí mistura esse comunismo, né? Então, a hora que eles chegam em Roma, isso já está meio que... Ninguém mais tira isso dele, né? Isso está com ele, está impregnado ali em tudo que ele fala. Mas adorei a situação, a Madre Teresa aí ela foi muito promovida também porque ela era contra o aborto, né? E, tipo assim, o Ocidente meio que acaba adotando ela para ser essa figura santa, mas no fundo, enfim, tinham várias coisas ali que o Hitchens aponta na história dela, né? Que ela batizava ali os doentes, ali o cara estava dormindo e de repente acordava, já era cristão, né? Enfim, tem várias coisas da história dela, mas foi uma boa coisa interessante que você trouxe aí para a gente, Natália. Bom, mudando de assunto, então, a gente tem a história da cripto FTX. Teve a prisão recente do fundador dessa empresa na Bahamas, onde ele morava. Ele tem um sujeito, tem um nome estranho que é Sam Bankman-Fried. Que eu tinha entendido como banqueiro fritado. Fried. Não, é um nome quase assim, de vilão, né? Assim. E que tem cara de vilão, né? Tem um cabelo meio estranho, né? Na verdade ele tem cara daquele seu colega de faculdade com quem você não deixaria seu dinheiro em hipótese alguma. É um cara que estava sempre de bermuda, né? Sempre, e 30 anos, e é um sujeito que, enfim, acho que ele perdeu 8 bilhões de dólares, né? De outrem. De investidores, né? De gente que acreditou nele. Mas... Natália, você pode começar explicando, então, primeiro o que era a FTX, como é que eles ganhavam dinheiro e quem que era esse sujeito, por que ele estava na Bahamas? Ele agora deve ser extraditado, né, para os Estados Unidos. Mas, e qual foi o ponto de virada, né, como eu já estava dizendo? Quando perceberam que o esquema dele não ia dar certo? Vou dar uma resumida, assim, boa, porque é um assunto super interessante, dá pra gente falar dele sobre 3 horas. Mas o Sam Bankman-Fried, como você falou, né, o sobrenome dele tem hífen. Isso é uma coisa dos Estados Unidos super liberal, né? Que é assim, não é justo o homem ter o último sobrenome, então vamos botar iguais. Então, o último nome da mulher, o último nome do marido, vai lá e põe o nome do filho. Isso é uma coisa que é mais nova, né? Mesmo? Então, daqui a pouco vamos pôr um igual. Se você olha, se você vê hífen, você pode falar assim, liberal, na hora. Você vai sentar 95% das vezes. Olha. E de fato, os pais dele são 2 advogados liberais. Se você olhar os pits antigos, as pessoas vão dizer que eles eram advogados de governança corporativa, né? Que eram... Os PITs quando eles se apresentam, né? É como quando ele foi vender a empresa, né? Como ele foi lá publicamente dizer o que era FTX, captar de recursos com terceiros. Um dos argumentos é que era óbvio que a empresa era super regulada e confiável, porque ambos os advogados os pais deles eram profissionais de compliance e de governança corporativa. Então, logo ele tinha no DNA dele, né, basicamente, controle, falar a verdade. Os pais dele, ambos, né, advogados, na verdade, de tax, né, assim, de fiscais. Grandes doadores notórios, assim, do Partido Democrata, principalmente. Isso vem depois, tem um motivo que eu estou falando isso, faz sentido depois. Ele começou a ganhar dinheiro no começo fazendo arbitragem, né? Arbitragem é comprando um ativo num lugar, vendendo no outro lugar o mesmo ativo, então basicamente sem risco, só com risco de liquidação.
E ele conseguiu fazer isso, na época, comprando a $10 mil Bitcoin nos Estados Unidos e vendendo a 11 mil no Japão. Então, na época, ele falou que chegou a ganhar $3 milhões por semana com isso, porque ele começou com pouco, ele começou com $10 milhões aqui, vendia 11 ali, o que já mostra, né, que ele era muito rico desses que ele começou. Que nenhuma criança com 20 anos, né, nenhum jovem com 20 anos tem $10 milhões sobrando para ficar arbitrando criptomoeda, que obviamente, mesmo sendo Bitcoin, tinha risco na época. E aí ele conseguiu fazer isso justamente porque os pais dele abriram uma estrutura fiscal complexa que na hora não era disponível para os outros, senão não existia arbitragem, né, só existia porque era fiscalmente complexo. E ele começou a ganhar dinheiro nisso e ele montou uma empresa chamada Alameda Research, que era como se fosse um hedge fund. E as pessoas hoje em dia chamam essa estrutura até hoje de hedge fund, só que não é um hedge fund. Porque o hedge fund nos Estados Unidos, por mais que ele não tenha as mesmas regulações de banco, tem N regulações. Né? A SEC monitora os hedge funds, a FTC, né, que a SEC é o órgão regulador de securities, né? A FTC, que é de commodities, também regula. Então, o próprio Fed também regula, não como bancos, mas as liquidações financeiras. Então, essa empresa, que é uma empresa que a sede era nas Bahamas, por N motivos, né? Mas principalmente fiscais, começou a operar e começou a ter algum sucesso. E aí ele teve a ideia, na época, de montar uma corretora, né? A forma como ele vendeu isso para as pessoas mudou muito, né, quando você olha para trás agora, mas basicamente para começar a ver o flow, né, ou ver para onde os ativos estavam indo, para começar a entrar no game e ter informações que uma outra pessoa não teria. Essa é a FTX. FTX. E uma das novidades da FTX é que ela começou a trazer elementos do mercado financeiro, né? Os profissionais de cripto, normalmente eles são muito bons de cripto, eles entendem muito do mercado de cripto, mas ele não tem, por exemplo, a experiência de um gestor, ou de um trader, ou de um investidor do mercado financeiro tradicional. Lá eles operavam só praticamente com as moedas à vista, né? As criptos à vista. E aí ele criou lá uma exchange que tinha lá o futuro, o segundo futuro, o futuro perpétuo. E isso começou a atrair muito a atenção das pessoas. E para isso, e depois ele começou a listar até ações. Para comprar Tesla, você não precisa mais comprar... você tem uma cripto, você não precisa mais vender a cripto, pegar dólar, botar uma corretora tradicional e da corretora tradicional comprar Tesla. Você pode comprar Tesla direto aqui na cripto, da FTX, que eu emito um token para ela. E eu compro ela para você, mas você mantém aqui o custo baixo de operação, de liquidação e de eficiência. E ele começou a listar um monte de coisa. E nisso, a Alameda começou a ganhar muito dinheiro com isso. Né? Que a Alameda depois foi provado que ela tinha acesso a todas essas informações do que rolava dentro da FTX. Agora, a FTX faz muita propaganda, né? Gastou muito dinheiro. Jogo de futebol americano, acho que chega a ser a segunda maior empresa de cripto do mundo, não é isso? Ela chegou a ser a terceira. Depois da Binance e da Coinbase. Então tinha muito americano, gente do mundo inteiro comprando cripto lá com a FTX. A FTX foi muito, por exemplo, o estádio a arena de basquete de Miami, chama FTX Arena, né? Ela conseguiu o patrocínio do Tom Brady e da Gisele Bündchen. Ele conseguiu o patrocínio de um cara chamado Kevin O'Leary, que é um cara do Shark Tank americano, que é o cara do Shark Tank do mercado financeiro. Mas aí depois foi se descobrir que todos esses caras tinham algum tipo de incentivo dúbio, né? Mas então teve esse começo. E no começo da FTX a ideia era muito boa, muitos fundos, né, como a Sequoia Capital, a BlackRock, foram lá e botaram dinheiro como investidores iniciais. E, inclusive, a Binance, que é a maior do mundo, também no começo botou lá, se não me engano, $600 milhões em cash. Depois de um tempo, o business começou a crescer de forma vertiginosa, né? Começou a atrair cada vez mais recursos. E no meio do caminho, né, a fortuna do Sam Bankman-Fried, né, chegou a ser avaliado em $17 bilhões. Ele chegou a ser o mais novo, o bilionário americano mais novo da ever, né? E ele construiu para si próprio uma imagem de ser uma pessoa do bem, né? Então ele doava para faculdades, ele doava para charity, né? Ele tinha uma vida muito low profile, então ele tinha um Corolla velho que ele mostrava. Ele andava só de camiseta, ele dormia no escritório. Sinais exteriores de pobreza. De pobreza total, né? Tanto que ele ganhou a fama de ser o bilionário mais
filântropo dos bilionários, né? Falou que ia doar todo o dinheiro dele antes de morrer. Mas naquela época já começou a ter alguns yellow flags, né? Algumas bandeiras amarelas. Porque ele falava isso, mas morava numa cobertura de 15 milhões de dólares. Ele falava isso, mas com o dinheiro da empresa, ele comprou 40 milhões de dólares de terrenos, né, e housing nas Bahamas e deu para os pais. Né? Ele começou a doar dinheiro para os partidos, começou a dar dinheiro para os jornais, começou a dar dinheiro para os políticos. Coisa que, inclusive, é extremamente complicado de fazer. Né? Se você me der, por exemplo, 30 milhões de dólares para doar para político americano, provavelmente eu vou dar para o cara errado. Né? O meu dinheiro não vai chegar aonde eu quero. Mas os pais deles, por serem insiders do governo americano, souberam exatamente como cada dólar dele tem um impacto máximo em termos de poder. Né? E acho que também isso de comprar os políticos americanos também tinha essa ideia de conseguir uma legislação favorável às criptomoedas. Né? Por isso que não foi tão chocante no começo. Porque, inclusive, ele participou mais de uma vez do Comitê de Regulação de Criptos, como representante do mundo cripto. Uma coisa que ele fez muito bem antes da queda dele, nos últimos 1 ano, é que houve uma queda forte de preço no mundo cripto como um todo e diversos pequenas corretoras ou pequenos projetos começaram a quebrar. E ele ia lá e salvava os projetos. Então ele começou a ser entendido até como uma espécie de JP Morgan, né, da década de 20, ou como se fosse um Fed de hoje em dia, né? Ele é o banqueiro de última instância. Assim, você quebrou, não tem problema. Eu salvo você, mas eu não vou permitir que o sistema como um todo colapse, porque eu sou aqui o porto seguro. Você pode contar comigo para salvar as empresas. Tá. Natália, agora você falou desse apartamento, qual que é a área do apartamento? Eu não sei. Não sei o valor. Mas é um apartamento gigantesco, é uma mansão. Sim, claro. E aí, as notícias que eu li falam de que ele tinha 10 roommates. Sim. Que moravam com ele. E o que rolava lá? O que é uma família? É uma república? É um culto. O engraçado é que ele foi trazendo amigos, conforme a empresa foi crescendo, para tocar a empresa. Todas as pessoas tão inexperientes quanto ele. Assim, em termos de gestão de risco, ou gestão de uma empresa, né, bilionária, não tinha nenhum CEO mais velho ali, né, eram só amigos. Ele começou a ficar com a menina mais nova que ele ainda, que ele botou como CEO da Limida. Teve uma história de um cara que era parte do grupo, começou a morar com a menina de fora. 1 mês depois, ela virou chefe do RH de tudo. Moravam todos juntos. E eles diziam, né, que eles tinham lá um relacionamento poliamoroso. Ninguém sabe qual é o limite disso, né, mas... eu acho que isso tem toda a cara de um culto, né? E as informações da empresa ficavam ali dentro daquele grupo, né? A maior parte das decisões eram tomadas ali. E quando as coisas eram... alguém questionava ali, vamos supor, do segundo escalão, normalmente a pessoa saía, era tirada. Então havia uma concentração muito forte, isolada fisicamente do resto da empresa. Então eles tinham lá a própria dinâmica deles ali. E, estranhamente, isso nunca foi questionado, né? Então, isso que os pais dele tinham lá de compliance e tudo mais, não passou para o filho, né? De jeito nenhum, assim, eu posso dar depois um exemplo claro de como isso nunca aconteceu. A empresa foi crescendo, né? E alguns projetos que eles foram comprando, né, para tentar salvar, começaram a explodir. E, de repente, né, assim, um pouco antes, o dono da Binance... conforme outras pessoas foram entrando, né, ele foi um dos primeiros investidores, a segunda, a terceira rodada de financiamento foi acontecendo, ele pediu para sair da empresa, né, para retirar o investimento dele, e ele recebeu 2 bilhões de dólares, uma parte disso em dinheiro, então ele quadruplicou o dinheiro dele, né, e uma parte disso em FTTs, que é o token de emissão da própria FTX. E, sem entrar em detalhes assim de como as coisas os furos foram aparecendo, né? Mas em algum momento, isso que foi o trigger, né, de todo o debacle, né? É que ele falou que, publicamente, que ele ia vender o que ele tinha ainda de FTTs, ele tinha 600 milhões, e ele falou que ia vender isso ao mercado. O problema é que nesse momento, né, a maior parte dos ativos da FTX estavam nesse token. E uma venda desse tamanho ia fazer o token começar a perder valor. Ele perdendo valor, a empresa ia ficar menos capitalizada. Logo, quem tinha depósito lá ia ter mais risco. Normal nesse tipo de caso, né, o depositador sacar o dinheiro.
o que faz com que a empresa fique com menos capital ainda, e o que torna o que a gente chama de espiral de morte, né? Ou corrida bancária, no caso. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E quem tinha FTT correu para vender. Né? Quem tinha qualquer tipo de ativo lá dentro correu para vender. E aí, né, assim, que o Sam Bankman-Fried falou que a empresa estava solvente, que ele tinha capital para poder sanar todos os depósitos, e 24 horas depois ele volta, né, o FTT despenca de valor 90%, ele diz que infelizmente a empresa quebrou, ele não sabe o que aconteceu, vai para as Bahamas, né, e eles contratam, acho que chama Ray, se não me engano, Ray Prince III, se não me engano, que é como novo CEO. Esse novo CEO é o mais experiente advogado / CEO americano para bankruptcy, né, para falência. Ele que fez a falência da Enron, né, e ele vai lá para tentar ver o que ele consegue recuperar para os acionistas e para os depositários. E recupera alguma coisa, não? Não, está no processo, mas nas primeiras 48 horas, ele falou que na vida dele, ele nunca viu uma empresa tão sem controle na história. Assim, que eles usavam, assim, uma versão pior do Excel, que eles controlavam as coisas por mensagem de texto, que também era autodestruída. Então, paga tal pessoa, ok? Ó, paga tal... Assim, que era sem nenhum controle, né? E aí, quando ele vai para Bahamas, assim, descobre-se que a empresa não tem mais fundos. Na calada da noite, aparentemente, 600 milhões de dólares, né, da conta que tinha na FTX ainda somem. E aí ele começa, né, aparecer, depois de uns 2 dias, em tudo que é jornal que vai recebê-lo, né? Então ele aparece em salas de bate-papo do Twitter, ele fala com todos os jornais do mundo que você imaginar, todos os podcasts, né? E a desculpa dele é sempre a mesma. Olha, eu não sabia, eu deveria ter olhado para isso, mas eu não olhava, eu tinha outras preocupações. Realmente foi um erro grotesco, né? Assim, eu estou envergonhado, assim, por ser quem eu sou, né? Basicamente falando assim, eu sou muito burro, né? Mas eu não sou criminoso, eu sou incompetente, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sou só uma criança bem intencionada que queria mudar o mundo e que fez uma grande besteira, gente. E desculpa, eu estou super envergonhado por estar aqui. Essa é a desculpa dele, que ele ficou repetindo 10 vezes. E, incrivelmente, a mídia americana, e até quando ele foi conversar com especialistas, né, sempre muito legais com ele. Assim, dando saídas para ele, perguntas honrosas, tipo, se você pudesse, você mudaria o passado? Aí, com certeza, né? Sabe, tipo, sabe, softball questions, sabe? Levantando a bola. Levantando a bola, né? E aí, no final dessa história, né, quando entra lá o advogado de bankruptcy e começa a mostrar as doações para os jornais, né, a coisa muda de figura, né? De repente, agora, né, o pessoal viu que ele é um damaged good, né? Que ele é algo radioativo, e agora é melhor prender logo, né? Antes que deixe de falar mais. Então, acho que essa adição hoje em dia, assim, se não é um pouco maquiavélico, é até bom para o próprio status quo, né? Para calar a boca dele logo. Porque se ele estiver preso, ele não pode ficar dando entrevista, como ele está agora. Porque ele estava dando, assim, 4 ou 5 entrevistas por dia, falando da situação dele. E numa delas, ele até admitiu para fraude. Porque a defesa dele é que a Alameda e a FTX não se conversavam, e se fundos foram para a Alameda Research e foram perdidos, não foi por culpa dele, e que ele sempre respeitou o compromisso, né, que são os Terms of Service, né, quando você entra em qualquer site, na Apple, até a Microsoft, até lá, tem o contrato que você faz com a pessoa que está entrando, né? O contrato é, para quem depositar dinheiro aqui, esse dinheiro não vai ser tocado. Agora, se você tiver uma conta que vai operar os futuros, esse dinheiro entra como margem, e aí ele fica debaixo de um monte de regra complexa que eventualmente eu posso liquidar a sua posição. E o que ficou provado depois é que pessoas que botaram o dinheiro lá, não operaram, não fizeram nada, só botaram dinheiro, perderam tudo. Ou seja, ele estava pegando o dinheiro de todos os usuários, botando num pool comum e operando esse pool. Ou seja, isso aqui é fraude. Não é irresponsabilidade. E ele fala num desses podcasts que quando começou a ter os saques, ele autorizou todo tipo de saque, o que é literalmente pegar dinheiro de uma pessoa e dar para outra, né? O que configura fraude, né? Natália, agora, uma das coisas mais... Essa história é ótima, né? Então tem essa questão aí do poliamor lá no apartamento gigantesco e essa molecada
fazendo essas transações todas por mensagem de texto, é super interessante e saboroso também, né? Do ponto de vista jornalístico. Uhum. Mas uma outra coisa é essas doações para os políticos, né? Ele doou tanto para democrata, para republicano. Como é que ele entra na política americana? Então, acho que a porta para entrar ele tinha pelos pais, aí ele sabia como, para quem doar, para qual PAC que realmente vale a pena, para quem é a pessoa que o dinheiro vai chegar lá no chairman do comitê de regulação. Ele sabia pelos pais dele. O que foi declarado já bem antes do escândalo é que ele era o segundo maior doador para o Partido Democrata depois do George Soros, né? Ele tinha doado $30 milhões. Depois ele oficialmente disse que doou também para o Partido Republicano. Não disse quanto, mas ele disse que mais ou menos a mesma coisa, mais para os democratas. Através dos dark pools, né, que é uma forma de você doar anônima, e depois pegaram, que já agora o advogado de falência, que ele doou mais para os democratas do que ele havia dito antes. O que está tornando isso um hot topic, assim, hoje em dia, em Washington, é o fato de que algumas pessoas estão lembrando do que aconteceu com o Madoff, né? E o Madoff era um grande Ponzi scheme, né? E ele sempre foi também alguém altruísta, né? Um grande contribuidor para a sociedade. E quando o advogado de falência foi lá, ele começou a pegar dinheiro de lugares que ele tinha doado, dizendo que aquele dinheiro não era dele para ele ter doado, então ele era das pessoas. Então os endowments que ele deu dinheiro de Harvard, MIT, museus, tudo tiveram que dar de volta o dinheiro. E agora tem as pessoas que estão jogando para os políticos, falando, olha, você que recebeu aí tanto do SPF, esse dinheiro não é dele para dar, é de... E aí, vocês vão devolver? Né? A OC, você vai devolver? Biden, você vai devolver? Natália, agora, isso de pedir a contribuição de volta para a FTX, porque isso tinha um outro dúvida, isso chega até a Casa Branca? Chegou já, né? Na quinta-feira passada, né, durante um press conference na Casa Branca, um dos repórteres levantou a mão e perguntou, vocês vão devolver o dinheiro que o Biden recebeu, né, para os depositários da FTX? 2020, né? Que é a eleição, campanha. 2022. 2022? Agora. E ele foi o segundo maior contribuidor de 2022. E aí a press secretary falou, olha, não vamos comentar. Nossa, assunto sigiloso. Assunto sigiloso e foi, obviamente, bem abafado, mas se você procurar, você acha. Natália, isso afetou o mercado de cripto? Assim, você me recomenda vender tudo que eu tenho agora? É muito difícil fazer isso. Não é minha especialidade. Eu não tenho cripto, nunca tive cripto. Olha. Então. E aquelas data centers cheios de computador que ficavam minerando criptomoeda na Mongólia, gastando um monte de energia? Que situação que eles estão agora? Hein? Eu acho que conforme for caindo o preço, né, cai um pouco a rentabilidade deles, mas tem um negócio que é o hash rate, né, que é quanto cada máquina lucra conforme a operação. Isso varia conforme o preço cai, para manter o sistema em pé, porque a pior coisa que podia acontecer é todo mundo desistir de fazer isso, aí o blockchain acaba, né? Então, de uma certa forma, tem uma forma de compensação inteligente do algoritmo que faz com que esses caras se mantenham vivos, mas, de fato, eu acho que a rentabilidade deles caiu bastante. Mas sou eu um pouco chutando um pouco, porque não é a minha especialidade mesmo, eu não sei contar hoje em dia a rentabilidade de uma empresa de mining. Tá. Ótimo, super obrigado aí pelas explicações. Obrigado, a gente agradece. Bom, outro assunto para a gente abordar hoje aqui no podcast Latitude é a bagunça que tá, desde que o Elon Musk entrou no Twitter é uma confusão atrás da outra. Mas faz 2 dias ele fez uma pesquisa no Twitter perguntando se as pessoas gostariam que ele continuasse como diretorzão lá, o chefe CEO. Chief Tweet. No Twitter. Chief Tweeting Officer. A hora que eu vi essa história da pesquisa, eu corri lá para votar, mas já tinha fechado. Vocês conseguiram votar, não?
Eu não consegui votar, mas assim, a enquete, é mais uma enquete do que uma pesquisa, né? A enquete terminou, acho que uns 17 milhões de pessoas votaram e a grande maioria foi dizendo que o Musk não deveria continuar como CEO do Twitter. Foi 57,5% a favor de que ele saia e 42,5% a favor de que ele fique. Isso é meio que um reflexo da série de confusões, de embrólios em que o Musk tem se metido desde que comprou o Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares públicos, né? Porque ele já era um twitteiro público e agora na condição de chefe ele ficou ainda mais exposto de certa forma. E ele tinha dito que ele ia acatar o resultado da pesquisa. Não disse né? quando, mas disse que ia acatar. Não, eu acho que foi assim, foi uma coisa muito engraçada, diferente, porque ele, no dia que ele anunciou que ele ia ser o novo Chief Tweet, ele falou já que estava procurando outra pessoa, outro CEO, que ele não tinha tempo, então outro CEO viria. Se hoje ele chegasse e anunciasse alguém novo, ia ser muito mais, assim, melhor para a parte dele, né, em termos de relações públicas, né? Sim. Fiquei aqui um tempo, fiz o meu melhor, agora estou pegando alguém mais competente do que eu e estou pondo aqui. Eu já estava pensando nisso, já estava pensando alguém pra nisso. Agora, substituir. sabe aquela criança que, sabe, perdeu a bola dele, ele tá, droga. Mas é exatamente É, isso. sabe? Na semana passada, a última coisa de mais impacto que aconteceu antes de o Musk fazer essa enquete, vocês querem que eu fique, querem que eu saia, ele suspendeu do Twitter as contas de uma série de jornalistas, incluindo gente do New York Times, da CNN, do Washington Post, que cobria tech há muitos anos sem dar aviso de que essas contas iriam ser suspensas. Isso tem uma historinha breve que eu quero contar aqui. Havia um perfil no Twitter chamado ElonJet, que basicamente seguia o avião do Musk. Era um robô, não é? Era um robô, era tipo um bot que seguia o que o avião do Musk estava fazendo, para onde estava voando, de onde estava saindo e tal. E essa conta, e a conta do rapaz que administrava aquilo, as duas foram suspensas alegadamente por terem infringido as regras do Twitter. O que o Musk disse é que ele estava sendo vítima de doxing. Doxing, se vocês não sabem, é o ato de você divulgar informações privadas, pessoais de uma pessoa sem o consentimento dela, com o fim de prejudicá-la, com o fim de que ela seja assediada, de que ela seja shamed, né, envergonhada publicamente. Enfim, é a divulgação pública, divulgação de informações privadas não consentidas, não consentida. Acho que teve uma onda desses robozinhos aí rastreando aviõezinhos, jatinhos particulares depois da invasão da Ucrânia, sim, né? Sim, foi muito comum. Que vários jatinhos de oligarcas russos começaram a ser rastreados, né? E assim, pousou, né? Decolou. Isso, só exato. Aconteceu bastante com os oligarcas russos. Mas, enfim, aí o que aconteceu foi que em seguida a suspensão desses jornalistas todos, de grandes veículos, mas também independentes, o Musk alegou que eles estavam ajudando a fazer o doxing, revelando informações pessoais, colocando a segurança do filho dele em risco com essa revelação dos voos e tal. São dois pontos aí. A história do doxing já é discutível porque as informações dos voos eram públicas. Mas vamos dar de barato que, ok, você não pode divulgar porque coloca em risco de uma forma ou de outra. Agora, os jornalistas, a maioria dos jornalistas suspensos estava se referindo a essa conta, esse robô do Twitter, que já tinha sido banida. Né? Então, não havia como chegar pelos textos desses jornalistas as informações do avião do Elon, que já não estavam mais lá. A conta havia sido suspensa. Então, a iniciativa de suspender as contas desses jornalistas foi largamente vista como uma tentativa do Elon de retaliar contra outras coisas que esses jornalistas de tech haviam escrito que eram críticas à gestão dele, ao modo como ele está dirigindo o Twitter. E a grita foi geral, né? A grita foi dos grandes veículos de imprensa, da turma que cobre tech, que cobre esses assuntos. Houve ameaças de sanções da União Europeia. Representantes da União Europeia vieram a público dizer que aquilo era censura, atividade jornalística, que não havia
que ele não tinha o direito de fazer isso, etc., ele acabou recuando, né? Ele trouxe as contas dos jornalistas todos de volta, sem dar o braço a torcer, disse, eu fui vítima de doxing, mas, como eu sou magnânimo e tal, eu vou colocar as contas de vocês todos aqui dentro. Enfim, o Musk está... Eu li em alguns lugares, Natália, não sei se você viu também, que investidores dos outros negócios do Musk, a Tesla, a SpaceX e tal, parecem insatisfeitos com o modo com o qual ele está perdendo tempo no Twitter. Eu li em algum lugar que as ações da Tesla tinham caído, inclusive, em razão disso. E ele está com muita dificuldade, no mínimo, para... Você deve ter lido no Twitter essa história. Provavelmente sim. E ele está com muita dificuldade de fazer o que ele se propunha na rede social, que era, nas palavras dele mesmo, ser um absolutista da liberdade de expressão. A começar pelo próprio Musk, né, que está parecendo, de fato, o garoto dono da bola que tira a bola do campo porque fizeram isso comigo, então não jogo mais. E tem casos desafiadores do Musk também. Para o Musk resolver, né, ele trouxe de volta a conta do Donald Trump. A conta do Trump foi suspensa em 8 de janeiro de 2021, depois da invasão do Capitólio, por apoiadores dele. A conta está de volta, mas o Trump não voltou a twittar. Ele parece que não quer mesmo saber mais do Twitter, mas enfim, está disponível de novo se ele quiser voltar a postar na rede social. Daí tem coisas como o que aconteceu com o Kanye West, né, o rapper casado com a Kim Kardashian, que é uma celebridade, uma figura que vende milhões de discos nos Estados Unidos, milhões de músicas nos Estados Unidos. Ex-marido, né? Eles se separaram, né? Tem razão. E eu aqui, o velho, falando em disco, como se as pessoas não baixassem no Spotify, no streamer, vocês me perdoem. E aí o Kanye, que já havia sido suspenso da rede social por declarações antissemitas, volta e coloca um tweet com uma suástica dentro de uma estrela de Davi. Isso logo depois de ele ter dado uma entrevista dizendo que, poxa, os nazis podiam ser legais, a gente não precisa ficar criticando os nazistas o tempo todo, Hitler teve seu lado bom, etc. e tal. Ele deu essa entrevista para o Alex Jones, que é um conspiracionista americano célebre. O Alex Jones para vocês que não sabem, é aquele cara que passou anos dizendo que o massacre de Sandy Hook, em que um cara de 20 anos entrou numa escola primária nos Estados Unidos e matou 26 pessoas, sendo 20 crianças de 6 e 7 anos. Ele passou anos dizendo que o massacre de Sandy Hook foi encenado, que eram atores, que era uma coisa encenada para favorecer o pessoal a favor do controle de armas nos Estados Unidos. E ele foi processado pelos pais, pelos familiares das crianças, das vítimas de Sandy Hook, acabou de ser condenado a pagar $1,5 bilhão de dólares, declarou falência, inclusive. Então, esse cara é o Alex Jones. E esse cara estava achando que o Kanye West estava exagerando, né? Estava constrangido com a defesa que ele fez dos nazistas no programa dele. Aí chegou uma hora que o próprio Musk tweetou dizendo, olha, eu fiz o que pude, mas não dá, vou ter que banir você dessa rede. E de fato fez. Então é difícil, né? Você vai tocar em coisas muito, muito delicadas no lidar com a liberdade de expressão e em que medida você está infringindo ou estimulando que sejam infringidas leis Mas e pegando assim um pouco pelo lado dos usuários em geral, né? Assim, o Musk tinha, assim, há 2 anos atrás, uma legião de fãs, assim, que ele era como se fosse o Iron Man, sabe? O Stark aqui na Terra, né? O paladino da liberdade de expressão. Né? Exatamente. Não, e não só disso, né? O paladino e um cara bem sucedido. Um cara bem sucedido, bem, tech, ligado às coisas que os jovens gostam e tal. E está indo para o espaço, que é uma coisa muito sedutora ainda hoje, né? O que ele faz com a SpaceX. Sim, e aos poucos ele foi queimando as pontes, né? Eu acho que ele teve uma época que ele começou qualquer tipo de movimento que ele via atração entre os mais jovens, ele ia lá e queria ser o líder. Então, por exemplo, quando começou o Wall Street Bets, né, e começaram lá a puxar artificialmente o preço da ação da GameStop, depois da AMC, teve um problema com a Robinhood, ele foi lá e ele foi questionar o CEO da Robinhood em nome do Wall Street Bets. Quando todas aquelas ações foram puxadas, implodiram de valor, ele sumiu.
Depois, né, começou também, meio que ao mesmo tempo, né, teve lá o boom, né, das altcoins, né, das criptos menos conhecidas, e foi lançou a Dogecoin, que era uma grande piada, né, mas chegou a ter 44 bilhões de dólares de valor de mercado, e aquilo virou pó, literalmente, né. Depois, nunca mais falou de Dogecoin. Agora, vira e mexe, ele menciona que vai possibilitar a Dogecoin para pagar Tesla e tal, mas foi uma outra brincadeira dele que custou dinheiro para as pessoas. E depois, é isso, ele entra no Twitter, né, com uma proposta de tornar a plataforma o mais aberta possível, né, e a primeira ideia que ele tem, que ele implementa nos Estados Unidos, no Brasil não chegou a ter isso, foi o Blue Check Mark, que ia custar $5 por mês, né, que simplesmente as pessoas, né, o usuário comum do Twitter, falou, não vou nem a pau pagar isso. Não vou, como assim? É liberdade de expressão e eu estou sendo cobrado? Sim. E, inclusive, é uma ideia muito mal pensada, porque isso aí só torna mais fácil você se passar para alguém com autoridade, né, e tentar dar golpes. Que foi exatamente o que aconteceu, né? Porque apareceram um monte de contas verificadas que eram falsas. Johnson & Johnson. Então, verificada, falando assim, a partir de amanhã, insulina é de graça. Isso, tipo de coisa. Eu vi duas verificadas. Uma era de Jesus Cristo e a outra era de Satã. Os dois pagaram $5. Às vezes os dois tinham conta, né? Bane Satã, bane outro. Não, e outra coisa que aconteceu recentemente, que eu acho que também faz parte dessa última pernada agora, foi que ele disse que ele ia começar a shadow ban, que ele ia qualquer tipo de tweet que tivesse link para fora da plataforma. Sim, verdade. Porque uma coisa que porque uma coisa que ele queria, mas não, ele foi para qualquer plataforma. Então, por exemplo, a gente publica aqui na Invi quase todo dia, né, um tweet com matéria para a Invi, o antagonista, que eu sigo no Twitter, o dia inteiro ali. Faça como a Natália, siga o antagonista no Twitter, por favor, sigam a Cruzeiro também. Desculpa, Natália. Vira e mexe, você clica ali e cai no antagonista. E é normal, todo mundo faz isso. Todo mundo faz, claro. E a gente já sabe que mesmo hoje em dia, o algoritmo já pune isso, né? Você dá um post lá que são só um comentário seu e vê quantas respostas tem, e você põe um parecido com o link, tem um quinto, um décimo. Sim, o Facebook também faz isso, né? Que é natural. E ele lá atrás, ele até disse que ia tentar manter as pessoas dentro do Twitter de uma forma positiva. A gente vai criar uma plataforma para vídeo, para áudio, né, e que vai ter para streaming, com estímulos maiores que você tem hoje em dia no Twitch, maior que você tem no Google. Então, mas aí o que ele fez foi quase uns 180 graus, né? Ele falou, não, eu quero fazer isso, mas eu vou botar um muro aqui em volta e ser obrigado a ficar aqui dentro. E aí que veio, eu acho que também, mais tudo que você falou, né, essa sucessão de erros, acho que fez com que as pessoas abandonassem muito a fé, né, assim, na persona dele. E isso com certeza refletiu na ação, né, dele. Então, eu não sei como estava hoje, mas estava 70% abaixo da máxima, né? E aí também tem toda aquela história, né? Que ele tem uma coisa meio Ike ali, porque... Ele tem uma vibe meio Ike Batista, né? Muita coisa que ele comprou, ele deu como garantia a ação da Tesla. Então, conforme a ação cai, as pessoas têm medo que em algum momento puxe seu empréstimo de volta, aí tem aquele que dá a posição em ação. Então, houve isso no Twitter. Tem gente que acha que o Twitter vai fechar mesmo, porque... grande parte do forte disso, né? Por causa das demissões, tá queimando inclusive. Dinheiro pra caramba. E, aliás, ele está sendo acionado legalmente por uma série de funcionários do Twitter que estão indo à justiça nos Estados Unidos, alegam não ter recebido compensação, né? E ele tomou uma grande parte do empréstimo que ele usou para comprar de bancos e deu Twitter com garantia. E 2 semanas atrás, os bancos falaram assim, não, a gente não quer ação do Twitter de garantia, a gente quer da Tesla. Ele falou, não, baby, a boa fica comigo. Né? Uma coisa interessante, acho interessante observar nisso que você falou do shadow ban para outras plataformas, etc. E tal. Uma das coisas interessantes, positivas, que o Musk fez recentemente foi a história dos Twitter Files, né? Que a gente, inclusive, divulgou no Antagonista, a história de ele liberar... documentos para uma série de jornalistas que estão publicando uma série de reportagens e tweets encadeados sobre coisas que a gestão anterior do Twitter fazia e, no mínimo, iam contra ou limitavam bastante a liberdade de expressão. Ontem mesmo, os jornais deram, nós aqui no Antagonista reproduzimos,
a história de que o FBI atuou com o Twitter e o Facebook para limitar o alcance de uma reportagem sobre o Hunter Biden. Hunter Biden, filho do Joe Biden, hoje presidente. O New York Post fez uma reportagem baseada no conteúdo de um laptop antigo dele, e esse laptop conteria indícios de que ele negociou com Ucrânia e China, interesses estrangeiros, etc. e tal, na época em que o pai era vice-presidente, que poderia configurar a interferência indevida dele, Hunter, nas políticas americanas. O último capítulo do Twitter Files, o capítulo 7, mostra que houve ação coordenada do FBI ainda na época do Trump, né? Porque isso foi em outubro de 2020. O Biden era o candidato democrata à presidência, o presidente ainda era o Trump. Mas que houve ação do FBI para desacreditar as acusações contra o Hunter Biden, emoldurá-las como hacking de russos, são russos tentando interferir na eleição americana, e ao mesmo tempo dar rede social para tentar reduzir o alcance dessa matéria do New York Post. Então é uma iniciativa importante e interessante para nós. Agora, ao mesmo tempo, é um shadow ban que ele está fazendo esse shadow ban que alegadamente se deu na reportagem do New York Post, é o que ele está tentando fazer com as outras plataformas. Falando especificamente do Twitter Files, assim, para mim é o maior escândalo que envolve a inteligência americana desde o Snowden, disparado. Assim, para mim tem 3 grandes coisas. Assim. Primeiro é que dentro do Twitter havia claramente ativismo político. Sim. Isso foi o começo do Twitter Files. Exato. Isso está em todas as empresas de tecnologia. Mas ele só expôs, né? O segundo é que havia praticamente uma entrada direta dos partidos e dos órgãos de inteligência, né? NSA, FBI, CIA, tanto o Partido Democrata como o Republicano conseguiam... Eles participavam como se fossem membros do staff. Cancela essa notícia aqui. Inclusive mandando, às vezes, bloquear um tweet que tinha 5 likes, né? E o que veio hoje, que eu acho super interessante, é que mostrou que o FBI pagava diretamente para o Twitter o tempo gasto do staff, indo atrás das tarefas que eles pediam. Ou seja, que literalmente a inteligência americana pagava os caras. Eles recebiam do FBI, né? E é um escândalo que não está tomando as proporções que deveria, porque todo mundo envolvido sai mal na foto, né? Sim. Os dois lados da ilha, ou a inteligência americana, logo... Mas quem puder, leia. É super legal. Sim. Então, é notícia legal. Agora, assim, é interessante pensar qual que é o objetivo do Elon Musk quando ele mostra esses podres, né? Esses desvios acontecendo dentro do Twitter, porque... eu acho que a gente passa a ter um olhar ainda mais partidário para as coisas que acontecem no Twitter, né? A gente vê claramente, então, que o Twitter estava protegendo o Hunter Biden. Quem está fazendo isso hoje é o Elon Musk, que é um cara mais próximo do Trump, então, assim, virou uma briga ali partidária. E o cara está fazendo isso depois de ter pago 43 bilhões de dólares. Em tese, desvalorizando o próprio veículo. Total. Porque, assim, ele provavelmente pensa alguma coisa tipo, agora na minha gestão vai ser diferente. Eu vou expor os podres da gestão anterior e daqui para frente vai ser outra coisa. Mas por que a gente deveria acreditar nisso, né? E ao expor isso, sim, ele está comprando uma guerra frontal com todo mundo que é do status quo, vamos dizer assim, né? Ninguém quer mostrar esses podres, né? Então, isso atrapalha a vida do empresário. Se ter todo mundo jogando contra você, bate na ação. É difícil. Então, eu acho que no momento de desespero, ele falou, deixa eu soltar isso aqui logo, antes que daqui a pouco eu não conseguir nem soltar isso. Pelo menos algum estrago eu faço. Mas acho que ele está jogando o negócio no lixo para... não sei. Vamos ver. É muito difícil todo saber, né? Todo dia é um capítulo de novela mexicana, você sabe que o padre, ele era irmão gêmeo do cara que simulou a própria morte, sabe? E era o pai, sabe? É incrível a história. Joia. Gente, é isso. Acho que é isso, né? Bom, você que gostou aí do Latitude, eu convido para assistir também os antigos, esse já é o 6º, então tem vários programas que já estão disponíveis no YouTube, pedacinhos deles também. Curta a nossa página, assine a Cruzoé, assine o Antagonista, baixe o aplicativo o Antagonista mais Cruzoé, agora é um aplicativo, um combo, estão os dois juntos.
Comente aí os nossos vídeos, a gente lê sempre o que vocês estão publicando. E é isso. Natália, muito obrigado pela participação. Foi um prazer, muito legal o papo. Foi muito legal, Natália. Obrigado, Duda. Lembrando que este é o último Latitude do ano. Nós vamos voltar na primeira semana de janeiro. Então, queremos desejar um excelente Natal, um ótimo 2023 para vocês e que vocês sigam nos acompanhando, compartilhando nossos conteúdos, clicando no sininho, divulgando, ajudando o Latitude a se tornar um podcast reconhecido, mais popular, enfim, porque é da audiência de vocês que a gente vive. O antagonista, o Cláudio Dantas, vive dizendo, todos nós dizemos, não tem recursos públicos, nem a Cruzoé, então a gente precisa do cliquezinho de vocês e esperamos que vocês gostem do conteúdo que a gente produz. Isso aí. Feliz Natal, bom fim de ano. Feliz Natal. Até mais, Feliz Natal. Até mais.